No Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, vamos ler do 1 ao 16. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Podem se assentar, irmãos. Aqui no Evangelho de Mateus, irmãos, o Senhor Jesus ele usa essa expressão, o reino dos céus é semelhante, né, em várias ocasiões. Ele utiliza, por exemplo, aqui no capítulo 13, versículo 24, quando ele vai falar sobre a parábola do joio. Ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Depois ele vai falar de novo, vai usar essa expressão novamente, ainda no capítulo 13, versículo 33, quando ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher pega e ela bota ali em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. E ainda no capítulo 13, versículos 44 até o 47, ele faz de novo o uso dessa expressão, que é semelhante ao falar da parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. O Senhor Jesus ele usava de parábolas para falar à multidão muitas vezes, né? E apesar de que muitas vezes a multidão não entendesse aquelas parábolas que ele contava, eles conseguiam entender o contexto que ele colocava ali na parábola. Porque ele sempre trazia exemplo de coisas da vida cotidiana daquelas pessoas, coisas que eles conheciam muito bem. E isso fazia com que essas pessoas, elas parassem um pouco para pensar sobre a forma que elas estavam agindo, né? Aquilo que elas estavam fazendo com as suas vidas e como elas deveriam proceder a partir de então. Eu sou do interior, irmãos, então essas parábolas que falam sobre a agricultura, que falam sobre a roça, é algo que me chama a atenção, né? De onde eu venho, ainda hoje, né, pleno século XXI, muitas das famílias de lá ainda vivem de agricultura. Então esse contexto de arrendar trabalhadores para um dia de trabalho ainda é algo que acontece lá. Na minha época de adolescência, quando a gente queria arrendar um trabalhador, né, normalmente ou você saía de casa em casa, procurando aqueles que queriam trabalhar e que ainda não tinham sido chamados por alguém, ou então você ia em locais onde você sabia que os trabalhadores estariam.
né? Por ser uma comunidadezinha rural, não tinha muita coisa para se distrair. Normalmente todo mundo estaria no campo de futebol no final da tarde, né? Era o mais comum. Os trabalhadores também sabiam que quem fosse buscar alguém para trabalhar provavelmente iria no campo, porque saberia que lá teria trabalhadores. Então, todo mundo já sabia mais ou menos para onde ir. Aqui no texto, Jesus ele fala que ele buscava trabalhadores, ele foi buscar trabalhadores na praça, né? Não era a praça no contexto como nós conhecemos hoje, né? Uma praça ali que o pessoal vai para ficar meio que de bobeira. Era como que fosse um mercado, vamos colocar assim, um centro de comércio onde as pessoas ficariam ali fazendo seus negócios e também iriam para ali porque sabiam que quem quisesse arrendar alguém iria buscar naquele local. Bom, quando alguém era chamado para trabalhar, normalmente a pessoa se esforçava, dava o seu melhor, porque ela não queria ser chamada só uma vez. Ela queria continuar sendo chamada constantemente, porque do trabalho da roça ali, como nós não tínhamos um salário fixo, você dependia daquele trabalho ali para o seu sustento, todo dia, né? Aqui no texto diz que o pai de família ele saiu ainda de madrugada a assalariar os trabalhadores. Os primeiros que ele encontrou, diz no versículo 2, os primeiros que ele encontrou, ele ajustou um preço com eles. O pagamento por um dia de trabalho era, como na minha versão aqui, um dinheiro ou um denário, era o trabalho que a pessoa recebia por um dia de trabalho. Então, ele ajustou o valor correto com eles. Já os seguintes, que ele saiu nas horas seguintes a falar para ir também para a sua vinha, como a gente vê aqui a partir do versículo 3, que diz que ele saiu perto da hora terceira. Já seria mais ou menos 9 da manhã. Então, já tinham alguns na vinha. Com esses, ele já não acertou o preço. Não um preço fixo igual àqueles outros. Ele diz que ele lhes daria o que fosse justo. Mas ele não parou com esse das 9 horas. Diz que ele foi ainda perto da hora sexta e da hora nona. Ou seja, perto do meio-dia e perto das 3 da tarde. E ainda mais, perto da hora 1/10, como diz no versículo 6, ele ainda foi naquele local buscar trabalhadores. E lá ele encontrou outros trabalhadores. Lembrando que o dia de trabalho, irmãos, ele iria mais ou menos até às 6. Então, aqueles que foram às 5 só iriam trabalhar 1 hora. Mas mesmo assim ele foi, por quê? Tinha trabalho ainda a ser feito, né? Alguém poderia perguntar, então, mas por que ele continuou ainda indo lá atrás de trabalhadores? Porque na roça a gente não tem esse hábito. Ou você chama alguém para um período completo o dia todo, ou você chama para um período da manhã completo, ou para o período da tarde completo. Não, eu vou te chamar para trabalhar só 1 hora amanhã. A gente não tem esse hábito de ir, né? Apesar de que a gente tem trabalho na roça também. Quem conhece o contexto da roça sabe que o trabalho, como a gente fala, é igual à cantiga do grilo. Nunca para, né? Não para. Porque é um trabalho cíclico, irmãos. Você tem que roçar o mato, depois você tem que afofar ali a terra para plantar, você tem que plantar, depois que nasce, você tem que capinar para o mato não deixar aquelas plantas crescerem, e então aquilo é um trabalho cíclico. E se você atrasa um daqueles períodos ali, vai em efeito cascata atrasando todos os outros. Se você atrasa também, por exemplo, a parte de roçar, quando você chega lá na frente, aquele que você roçou lá no início já está cheio de mato de novo, você já tem que vir fazendo novamente. Então, você precisa ir meio que nessa sintonia, nesse trabalho. E ele sabia, o pai de família também sabia, que aqueles homens que estavam na praça, eles não estavam ali porque estivessem sem nada para fazer. Eles estavam ali porque eles estavam esperando ainda alguém chamá-los. Eles necessitavam do sustento, levar o sustento para sua casa. Então, existem, irmãos,
muitas funções a ser feitas, né, no trabalho da roça e na nossa vida também, no dia a dia a gente sabe que existem muitas funções. Nem todas as pessoas elas são chamadas para a mesma função, né? Tem a pessoa que vai roçar, tem a pessoa que vai plantar, tem a pessoa que vai colher, a pessoa que vai separar os grãos depois de colhidos. Na igreja também existem várias funções, né? Muitas funções. E tem pessoas que acumulam todas as funções. Tem pessoas que não trabalham e tem pessoas que trabalham de menos, tem pessoas que não trabalham quase nada. No reino de Deus, irmãos, nós não somos chamados para ficarmos ociosos, né? Aqui no texto, Jesus ele fala que aqueles homens estavam ociosos ali na praça, porque eles estavam esperando ser chamados. Mas depois que eles foram chamados, eles não foram chamados para continuar ociosos, né? Eles foram chamados para trabalhar, para mudar aquela condição em que eles estavam. Hoje está difícil a gente conseguir trabalhadores até na roça, apesar de as pessoas ainda saberem que elas precisam do sustento. Quando você sai a procurar trabalhadores, normalmente a gente encontra quase aquele cenário aquele cenário que tem da parábola dos convidados em Lucas. Desculpa para todo lado, né? Hoje eu não posso porque vai chover, amanhã eu não posso porque vai fazer sol, depois de amanhã eu não posso por causa disso, e assim vai sendo as desculpas. De vez em quando você recebe uma mensagem pedindo um Pix adiantado do trabalho, mas no dia de trabalhar, a pessoa não quer ir. É tão interessante, irmãos, essa similaridade, por isso que me chamou muita atenção essa expressão que o reino dos céus é semelhante. Porque na igreja nós encontramos tantas situações também semelhantes. São tantas desculpas para não trabalhar que a gente fica de boca aberta, não é? E quando a pessoa realmente quer trabalhar, como era o caso daqueles homens, eles ficam na praça até o final esperando. Ah, mas eu só posso trabalhar 1 hora. Se eu ficar na praça até às 5, só vai dar tempo de eu trabalhar 1 hora. Mas eles ficaram até às 5. Eles ficaram até o final porque eles sabiam que tinha trabalho e que 1 hora alguém ia aparecer para dar trabalho para eles. Nós temos o hábito na nossa vida de compararmos também o trabalho, né? Ah, eu não vou fazer tal trabalho porque eu não consigo fazer tão bem quanto o irmão. Nós temos esse hábito de nos compararmos com o outro. E isso muitas vezes acaba nos travando. Porque nós queremos atingir uma perfeição que nós não vamos conseguir. E por imaginarmos que não vamos conseguir fazer tão bem, nós acabamos por não fazer nada, né? Mas essa perfeição, digamos assim, você não começa do dia para a noite. Você vai evoluindo constantemente, não é? Quando eu tiver mais tempo, aí eu trabalho. Quando eu tiver mais tempo para me dedicar à obra de Deus, aí eu vou fazer porque eu vou fazer melhor. Só que normalmente quando você tem mais tempo, você vai fazer outras coisas e vai deixando a obra para depois. Se nós não formos fiéis no pouco tempo que nós temos, nessa horinha que vai ter, nós não vamos ser fiéis quando nós tivermos muito tempo, né? A palavra de Deus, ela nos compara como igreja a um corpo. Como está em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo ele vai falar que o corpo ele tem muitos membros. Nenhum dos membros é igual. Nem mesmo aqueles membros que nós temos 2, eles são iguais. Como a minha mãe costumava dizer, nem os dedos da nossa mão são iguais. Todos são diferentes. Mas cada um desses membros do corpo desempenha uma função. E é tão incrível a forma, a sincronia, a harmonia desse trabalho do corpo, que você vê o corpo ali só como um. Você não consegue ver o corpo ali como uma coisa separada, né? Essa união, ela glorifica o nome de Deus.
E o trabalho na igreja também deve ser assim. Um suportando o outro. Um ajudando o outro. Para que o nome de Deus venha a ser glorificado também através de nós, irmãos. Esse é o objetivo principal. Bom, o texto segue, né, irmãos? O texto segue, e a partir do versículo 8, fala assim: E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. A reclamação deles não é porque eles não receberam aquilo que tinha sido acordado com eles. Não é porque eles receberam menos do que foi dito que eles receberiam. É porque os outros receberam do tanto deles, né? E é incrível como nós, muitas vezes, nós seres humanos, temos a dificuldade de aceitar que Deus também abençoa tanto ou até mais outras pessoas do que nós mesmos, nós já estando na caminhada há tanto tempo. Não, eu já sou crente há tantos anos. A pessoa começou agora e Deus já está abençoando ela mais do que eu. A pessoa começou agora e já sentou na janela, né? Como a gente fala. Pode parecer que ele não foi justo até aos olhos humanos com aqueles que chegaram cedo. Aqueles que suportaram todo aquele sol escaldante, né? Como eles falam aqui, que nós suportamos a fadiga e a calma do dia. Eu já estou no trabalho aqui na obra sofrendo, né, há tanto tempo, e os outros chegaram agora e já receberam igual a nós. Essa é a mente secular, irmãos. Por isso que Jesus ele fala que o reino de Deus é semelhante. Existem coisas que você consegue comparar com a nossa vida nessa terra, mas ele não é igual à nossa vida nessa terra, né? Semelhante é algo que você consegue comparar ali para você ter uma visão, mensurar como que é. Mas no reino de Deus, Jesus fala que é diferente, né? Para você ter mais ou menos uma noção de como funciona, mas não é exatamente dessa forma. No meu trabalho secular, eu trabalho visando o quê? Só o pagamento. Só o pagamento e ainda é pensando, daqui a X anos eu vou me aposentar. Essa é a mente do trabalhador, não é? No trabalho, no reino de Deus, não tem aposentadoria. Dá para perceber isso? Até quando nós estivermos na eternidade, nós vamos estar servindo a Deus. Vamos estar trabalhando. E a gente trabalha pelo reino de Deus, no reino de Deus, não de olho nas recompensas que a gente pode receber. E mesmo que a gente receba, não é porque a gente trabalhou que Deus está nos dando, porque nós merecemos. Não é por causa disso, irmão. É sempre graça. É sempre misericórdia. Ele nos chamou não porque eu fosse o melhor trabalhador, o mais esforçado. Foi graça. Mesmo assim, o nosso pagamento vai ser algo infinitamente superior ao pagamento que nós poderíamos receber por qualquer trabalho que nós pudéssemos exercer. A salvação e a vida eterna. Isso eu jamais conseguiria alcançar por merecimento, irmãos. De forma nenhuma. Nem que eu trabalhasse 1 milhão de anos. Não é pela minha obra. Paulo ele vai falar em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, que a salvação, ela não vem de nenhuma obra. Ela não vem daquilo que eu posso oferecer a Deus. Porque se ela viesse a partir daquilo que eu fizesse,
eu teria como chegar diante de Deus e me gloriar. Eu estou aqui porque eu mereço, né? Eu estou aqui por causa daquilo que eu fiz. Mas Paulo ele fala no versículo 10 que nós somos, no versículo 8, que nós somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus. Mas que mesmo assim, mesmo nós sabendo que somos salvos pela graça por meio da fé, nós temos que trabalhar, porque ele fala no versículo 10 que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então, nós temos que trabalhar, mesmo que nós saibamos que a nossa salvação não vem desse trabalho. Quando Deus ele chama os seus servos, nós temos muitos exemplos na palavra de Deus, irmão, já começando desde Noé, quando foi chamado para fazer a arca, passando por toda a história, em todos os servos que ele tem chamado, ele chama para o trabalho. Os profetas ele chamava para o trabalho. Apóstolos, para o trabalho. E ele chama, não todos de uma vez, ele vai chamando de tempo em tempo, a todo o tempo, porque a obra ela é cíclica. A obra de Deus ela não para. Sempre vai ter trabalho para ser feito. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, para este o Pai Deus o selou. A nossa principal obra que nós temos que trabalhar, apesar de nós precisarmos trabalhar para o nosso sustento também, é na obra de Deus. Cada um de nós, irmãos, precisa chegar e trabalhar, né? Chegar e meter a mão na massa, porque nós não fomos chamados somente para ficar numa cadeira, somente para ficar assistindo os outros trabalharem. Fomos chamados para trabalho. Sempre que nós vermos o pastor ou alguém trabalhando, nós também deveríamos chegar ali e trabalhar. Como que eu posso trabalhar então, Arlindo, para a obra de Deus? Porque você tem falado tanto em trabalhar para Deus, mas então como que é esse trabalho? O trabalho é só eu ajudar aqui a arrastar uma cadeira, somente eu ajudar e tirar o lixo? Não. O trabalho para a obra de Deus, irmãos, ele vai também muito além disso. Tem um trabalho, por exemplo, que ele não aparece aos nossos olhos e talvez por isso muitas vezes ele seja negligenciado. A oração é um dos principais trabalhos que a gente pode fazer também para a obra de Deus. Porque as pessoas que estão ali à frente, elas necessitam dessa cobertura. Elas necessitam desse suporte espiritual, porque elas não estão ali pela força delas. Então elas necessitam que a gente interceda a Deus também pela vida delas, para que Deus possa dar graça, possa ter misericórdia e dar forças para elas continuarem. O trabalho de evangelizar, de nós compartilharmos, nem que seja um versículo com alguém, uma palavra de conforto à luz das Escrituras com alguém, isso também é um trabalho. Então, que a gente possa pedir a Deus para que Ele nos mostre qual trabalho Ele quer nos designar a fazermos. Porque também de nada adianta eu querer fazer um trabalho ao qual eu não tenho aptidão nenhuma a fazer. Aquilo ali pode acabar saindo ao contrário, aquilo que eu quero fazer. Então Deus, ele chama cada um e ele dá conforme a nossa capacidade o trabalho para nós fazermos. Nós vemos na parábola das minas, em que ele não dá 5 minas para todos os trabalhadores, mas conforme a capacidade de cada um daqueles trabalhadores. No entanto, ele quer que aqueles trabalhadores desenvolvam, conforme a sua capacidade, aquilo que eles deu para eles desenvolverem. A nossa igreja está com os planos, irmãos, para evangelismo e para muitos trabalhos aqui. E nós vamos precisar, mais do que nunca, da cooperação da igreja como um todo, para trabalharmos como um corpo, em harmonia, para que nós possamos
através desse nosso trabalho, glorificar o nome de Deus. Não é na intenção de eu aparecer mais que o irmão, porque eu já estou aqui há mais tempo, então eu mereço mais. Não. De forma nenhuma, irmão. Quem tem que aparecer é Jesus. É Jesus. Eu não trabalho para que o meu nome venha a ficar, como a gente faz no mercado de trabalho, conhecido por todos no mercado de trabalho. Na obra de Deus não é assim. Eu trabalho com a intenção de que o nome de Deus, o nome de Jesus venha a ser engrandecido. Então, quando Jesus ele traz essa parábola e ele fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros, a gente voltando um pouco atrás, a gente vê aqui no capítulo 19 que o contexto ele vem de um pouco antes. Ele tinha falado, tinha o jovem rico, tinha a parábola do jovem rico. E a parábola não, a história do jovem rico que chegou para Jesus querendo saber o que ele poderia fazer para ele merecer a vida eterna. Porque na cabeça dele, ele já tinha feito todo o trabalho que fosse necessário. Então, o que ainda me falta? E Jesus fala só para ele assim: se queres ser perfeito. Porque para você entrar na vida eterna, só precisa disso. Você só precisa ser perfeito. Molezinha, né? Por isso que não é através daquilo que nós fazemos, porque nós jamais conseguiríamos ser perfeitos naquilo que nós fazemos. E após Jesus falar isso para ele, os discípulos ainda vão, e Jesus dizer que era impossível ao homem conseguir alcançar isso por si mesmo, os discípulos vão dizer então, mas quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. E aí o que Pedro fala para ele, irmãos? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que receberemos? Então, a gente sempre tem isso em mente, né? Por mais que a gente queira negar, muitas vezes a gente acha que não, eu estou trabalhando para Deus, mas Deus vai me dar isso e aquilo outro. Eu vou me esforçar mais, que Deus vai me dar mais e mais e mais. Jesus fala para eles assim, Mateus 19, a partir do 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Não é porque você tem mais tempo que você vai receber mais, né? Quando ele chamou para pagar aqueles trabalhadores, ele chamou dos derradeiros para os primeiros. Nós estamos servindo, irmãos, muitas vezes a Deus já pensando na recompensa, né? Naquilo que Deus vai me abençoar. Venha para cá que Deus vai te abençoar. Nós já fomos abençoados só em sermos chamados. Já recebemos a maior recompensa que poderíamos receber, a salvação das nossas almas. Ainda vamos receber a vida eterna. Seremos ainda galardoados, se for de acordo com a misericórdia de Deus, aquilo que Ele quiser nos dar. Então, que o nosso trabalho para o reino de Deus, irmãos, ele seja não com o pensamento daquilo que nós poderemos receber de Deus, né? Mas enquanto nós poderemos glorificar o nome de Deus. Amém? Essa é a nossa mensagem de hoje. Que Deus possa falar ao coração de cada um de nós, irmãos, porque tem muito trabalho a ser feito. Amém?